Imaginem um ser com cabeça de chacal e corpo de homem. Este é Anubis, o antigo deus egípcio do pós-vida, encarregado de guiar as almas até o submundo e garantir sua passagem segura para a eternidade. Anubis é uma das divindades mais reconhecíveis e importantes da mitologia egípcia. Sua imagem é proeminente em tumbas e templos. A cabeça de chacal de Anubis não é arbitrária. Ele era um protetor, garantindo que os mortos fossem tratados com respeito e dignidade. As origens de Anubis são envoltas em mistério e variam de acordo com a fonte. Em alguns relatos, ele é considerado filho de Ra e Rezat. Outros mitos afirmam que seus pais são Néftis e Sete. Isso torna Anubis sobrinho ou filho de Osíris. Uma das histórias de origem mais comuns liga Anubis diretamente a Osíris. Anubis ajudou Ísis a embalsamar Osíris, tornando-se o deus da mumificação. A principal responsabilidade de Anubis era supervisionar o processo de mumificação e os rituais fúnebres. Ele guiava os embalsamadores e garantia que os ritos apropriados fossem realizados. A preservação do corpo era essencial para a sobrevivência da alma no além-túmulo. Anubis desempenhou um papel vital em garantir que os falecidos estivessem preparados. Ele também guiava as almas dos mortos até o Salão das Duas Verdades. Anubis era um psicopompo, um guia para as almas no submundo. A cerimônia da pesagem do coração era um momento crucial na jornada após a morte. Neste ritual, Anubis desempenhava um papel crucial. O coração do morto era colocado em uma balança, equilibrado com a pena de Maat, representando a verdade, a justiça e a ordem. Anubis supervisionava este procedimento delicado, pesando cuidadosamente o coração para determinar o destino da alma. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma era considerada digna e recebia acesso ao além-vida. No entanto, se o coração fosse mais pesado, sobrecarregado pelo pecado e por más ações, era devorado por Amit, uma criatura temível com cabeça de crocodilo, corpo de leão e patas traseiras de hipopótamo. O papel de Anubis nesta cerimônia destaca sua associação com a verdade, a justiça e o julgamento imparcial das almas. Ele agia como um juiz divino, garantindo que o equilíbrio entre o bem e o mal fosse mantido. Seção 5. Anubis e Osíris. Uma história de dois irmãos. A história de Anubis e Osíris é central para a compreensão do lugar de Anubis na mitologia egípcia. Apesar de seus laços familiares complexos, às vezes retratados como meio-irmãos ou tio e sobrinho, seu laço é evidente em sua responsabilidade compartilhada pelo pós-vida. O papel de Anubis em preparar o corpo de Osíris para o enterro solidificou sua conexão e estabeleceu Anubis como uma figura-chave no submundo. Este mito também enfatiza o tema da ressurreição e renovação. A ressurreição de Osíris como governante do submundo, auxiliado por Anubis, tornou-se um poderoso símbolo de esperança para os egípcios. Reforçou sua crença na possibilidade de vida após a morte e a importância de se viver uma vida virtuosa. Anubis, por meio de suas ações, desempenhou um papel vital nesse ciclo de morte e renascimento. Seção 6. O ritual de mumificação. A experiência de Anubis. O processo de mumificação, supervisionado por Anubis, era um ritual complexo e sagrado. Envolvia a remoção dos órgãos internos, a preservação do corpo com sais de natrão e o envolvimento meticuloso do falecido em faixas de linho. Cada etapa era crucial para garantir a preservação do corpo e, consequentemente, a sobrevivência da alma no além-túmulo. A presença de Anubis durante todo esse processo significa sua expertise e importância. Ele não era simplesmente um observador distante. Ele estava ativamente envolvido, guiando os embalsamadores e garantindo a execução correta dos rituais.
Sua cabeça de chacal, frequentemente retratada com sentidos aguçados, representava sua vigilância e atenção aos detalhes neste dever sagrado. O envolvimento de Anubis na mumificação destaca o profundo respeito dos egípcios pelos mortos e sua crença na continuidade da vida após a morte. Seção 7. O significado do chacal negro. A representação de Anubis como um deus com cabeça de chacal tem um significado significativo. O chacal negro, ao contrário de seus congêneres necrófagos, era associado à preservação e proteção. Sua pelagem negra simbolizava o solo negro e fértil do Nilo, representando o renascimento e regeneração. Esse simbolismo enfatiza ainda mais o papel de Anubis como protetor dos mortos e facilitador de sua transição para o além-vida. Os sentidos aguçados do chacal, particularmente seu olfato, também eram significativos. Os egípcios acreditavam que Anubis podia sentir o cheiro da morte se aproximando e identificar o falecido mesmo nos cantos mais escuros do submundo. Essa habilidade reforça ainda mais seu papel como guia e protetor das almas que navegam na jornada perigosa para o além-vida. Seção 8. Anubis, na arte e tumbas do Antigo Egito. A imagem de Anubis é onipresente na arte e tumbas do Antigo Egito. Ele é frequentemente retratado em pinturas, estátuas e relevos, destacando sua importância nas crenças religiosas egípcias. Nas decorações de tumbas, Anubis é frequentemente mostrado supervisionando o processo de mumificação, guiando o falecido para o submundo ou presidindo a cerimônia de pesagem do coração. Essas representações tinham múltiplos propósitos. Serviam como um lembrete do papel de Anubis como protetor dos mortos e guia para o além-vida. Elas também agiam como uma forma de oração, invocando a proteção e orientação de Anubis para a alma do falecido. A prevalência da imagem de Anubis em tumbas ressalta sua importância nas crenças religiosas egípcias e sua preocupação com a morte e o além-vida. Seção 9. Anubis, além do Antigo Egito. A influência de Anubis se estende além do Antigo Egito. Sua imagem e mitologia permearam a cultura popular, aparecendo em literatura, cinema, videogames e outras formas de mídia. Ele é frequentemente retratado como uma figura misteriosa e poderosa, associada à morte e ao sobrenatural. O fascínio duradouro por Anubis provavelmente advém de sua natureza complexa e multifacetada. Ele é ao mesmo tempo um protetor e um juiz, um guia e um guardião. Ele representa as crenças profundamente arraigadas dos egípcios sobre a morte, o julgamento e a possibilidade de vida após a morte. Sua imagem continua a ressoar com o público hoje, lembrando-nos dos mistérios que estão além do reino dos vivos. Seção 10. O legado duradouro de Anubis. O legado de Anubis perdura milhares de anos após o declínio da civilização egípcia antiga. Ele permanece um poderoso símbolo da morte, do além-vida e da jornada da alma. Sua imagem continua a fascinar e intrigar, lembrando-nos da preocupação humana duradoura com a mortalidade e o desconhecido. A história de Anubis é um testemunho do poder do mito e da necessidade humana duradoura de compreender e lidar com os mistérios da vida e da morte. Sua imagem, gravada para sempre na pedra e passada de geração em geração, serve como um lembrete das ricas crenças espirituais dos antigos egípcios e seu profundo respeito pelo ciclo eterno de vida, morte e renascimento. Seção 11. Conclusão. O apelo atemporal de Anubis. Anubis, o deus egípcio com cabeça de chacal, continua a cativar nossa imaginação. Ele representa as crenças profundamente arraigadas dos antigos egípcios sobre a morte, o julgamento e a possibilidade de vida após a morte. Sua imagem, familiar e misteriosa, serve como um lembrete da busca humana duradoura,
para entender o desconhecido e encontrar significado diante da mortalidade. Anubis, o protetor de almas, continua a nos guiar em nossa própria jornada de exploração e descoberta, levando-nos a confrontar nossa própria mortalidade e contemplar os mistérios que estão além do véu da vida.